Minha sogra pegou o bolo que passei a noite inteira fazendo e jogou no lixo, na frente de toda a família. Eu estava ali, de pé, ao lado da mesa que eu mesma arrumei desde as 6 da manhã, flores que eu comprei, guardanapos que eu dobrei, pratos que eu lavei um por um. E ela simplesmente levantou, caminhou até o aparador, agarrou meu bolo com as 2 mãos e o enfiou dentro da lata de lixo, com força, como se fosse algo podre. Ninguém fez nada. Meu marido baixou a cabeça. Meus cunhados fingiram que estavam mexendo no celular. Minha cunhada deu uma risadinha baixa, disfarçada, e eu apenas sorri. Porque se eu fizesse qualquer coisa naquele momento, se eu chorasse, gritasse, ou mesmo dissesse uma palavra, seria eu a louca, a descontrolada, a que estraga o almoço de Páscoa. Então sorri e disse: "Tudo bem, dona Marlene. Eu já trouxe sobremesa de reserva." Mas por dentro, algo morreu. E algo novo, muito mais perigoso, começou a nascer. Porque o que ela não sabia, o que nenhum deles sabia, é que aquele bolo não era só um bolo. Era a receita da minha mãe. Era o único pedaço de infância que eu ainda tinha. Era a memória dela me ensinando a bater a massa, a untar a forma, a esperar com paciência o forno fazer o milagre. E minha sogra jogou isso no lixo. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Vou te contar como cheguei até aquele domingo de Páscoa. Porque essa história não começou naquele dia. Ela vinha sendo escrita há anos, em silêncio, numa tinta invisível feita de humilhações pequenas, olhares atravessados e sorrisos falsos. Eu me casei com o Rafael há 8 anos. Ele era, ainda é, um homem bom. Trabalha muito, paga as contas em dia, não bebe, não joga. Mas tem um problema. Ele nunca saiu de dentro da sombra da mãe dele, Marlene, Dona Marlene, como ela gosta de ser chamada. Viúva há 15 anos, mora sozinha num apartamento de 2 quartos em Copacabana, mas age como se fosse a rainha de um castelo. Ela não pede, ela ordena. Não sugere, ela exige. E meu marido obedece, sempre. Quando começamos a namorar, eu até achava fofo. Olha só, um filho dedicado, eu pensava. Mas depois que casamos, percebi que não era dedicação. Era medo. Ou pior, era costume. Marlene nunca me aceitou. Desde o primeiro dia. Lembro da primeira vez que ela veio jantar na nossa casa. Já morávamos juntos, num apartamento pequeno em Botafogo. Alugado, mas arrumadinho. Fiz lasanha. Limpei a casa inteira. Comprei vinho. Estava nervosa, claro, mas animada também. Queria que ela gostasse de mim. Ela entrou, olhou em volta e disse: "É pequeno, né? Pensei que seria maior." Não cumprimentou, não sorriu, só criticou. Durante o jantar, ela comeu em silêncio. Cada garfada parecia uma sentença. No final, ela empurrou o prato, ainda com comida, e disse: "Você pôs queijo demais, ficou pesado." Rafael não disse nada. Apenas deu uma risadinha sem graça e mudou de assunto. E eu engoli a humilhação junto com o vinho barato que tinha comprado para impressionar. Aquilo foi só o começo. Nos anos seguintes, Marlene foi se infiltrando na nossa vida como uma goteira insistente. Ela ligava todo dia, todo santo dia. De manhã, para saber o que eu ia fazer de almoço. À tarde, para saber se Rafael já tinha voltado do trabalho. À noite, para saber se estávamos bem. Como se bem fosse uma condição que ela precisasse aprovar. E Rafael atendia. Sempre. Às vezes, no meio do jantar. Às vezes, quando estávamos assistindo algo juntos. Às vezes, até quando estávamos... Bem, vocês entendem. Ele pausava tudo para atender a mãe. E eu ficava ali, sentada, invisível. Mas o pior não eram as ligações. O pior eram os domingos. Todo domingo, sem exceção, almoçávamos na casa dela. Não era um convite. Era uma convocação. E se por acaso eu sugerisse que ficássemos em casa, que fizéssemos algo diferente, Rafael ficava angustiado. Ela é sozinha, amor. A gente é tudo o que ela tem. E eu cedia. Sempre cedia. Nos almoços, Marlene cozinhava. E cozinhava bem, admito. Mas cada prato vinha acompanhado de um comentário venenoso disfarçado de gentileza. "Você tá bem magrinha, filha. O Rafael não te alimenta direito. Que blusa bonita. É da feira da Uruguaiana? Ainda não engravidou? Porque eu, na sua idade, já tinha 3 filhos. Ela nunca gritava. Nunca ofendia abertamente.
Mas cada frase era uma agulhada. E o pior, ninguém percebia. Ou pior ainda, percebiam e fingiam que não. Quando eu reclamava com Rafael, ele dizia: "Ah, amor, ela é assim mesmo. Não leva pro coração." Como se fosse simples assim. Como se dor emocional fosse questão de escolha. Eu tentei. Juro que tentei. Tentei conquistá-la. Levava presentes. Elogiava a comida. Oferecia ajuda. Mas nada funcionava. Porque, no fundo, Marlene não queria uma nora. Ela queria uma rival. Alguém para culpar pela perda do filho. E eu era o alvo perfeito. Durante anos engoli. Sorri. Fingi que estava tudo bem. Porque é isso que mulheres como eu aprendem a fazer, não é? Manter a paz. Preservar a família. Não causar problemas. Mas a verdade é que, cada vez que eu mordia a língua, um pedaço de mim morria. Até que chegou aquela Páscoa. Naquele ano, eu decidi fazer diferente. Quis contribuir. Quis mostrar que eu também fazia parte daquela família. Que eu não era só a esposa decorativa do Rafael. A intrusa que roubou o filho dela. Então decidi levar um bolo. Não um bolo qualquer. O bolo de cenoura com cobertura de chocolate que minha mãe fazia. A receita que ela me ensinou quando eu tinha 10 anos. Antes de ela adoecer. Antes de tudo mudar. Minha mãe morreu quando eu tinha 23 anos. Câncer. Rápido. Brutal. Ela não teve tempo de me ensinar muita coisa sobre a vida. Mas me ensinou tudo sobre aquele bolo. Bate bem os ovos, filha. O segredo tá na paciência. E eu bati. Passei a noite toda batendo. Peneirei a farinha 3 vezes. Ralei as cenouras à mão, porque minha mãe dizia que o liquidificador deixava aguado. Ungi a forma com manteiga e farinha, do jeitinho que ela me ensinou. Esperei o forno aquecer na temperatura exata. Quando o bolo saiu, estava perfeito. Fofinho. Cheiroso. Dourado. Fiz a cobertura. Chocolate meio amargo derretido com creme de leite. E espalhei devagar, com carinho, como se estivesse cobrindo uma memória. Coloquei numa travessa bonita. Embrulhei com papel celofane. Amarra com uma fita amarela. Quando mostrei pro Rafael, ele sorriu. Ficou lindo, amor. Minha mãe vai adorar. Eu acreditei. Que idiota eu fui. Chegamos na casa de Marlene por volta das 11 da manhã. O apartamento estava como sempre. Limpo, organizado, cheirando a cera de móveis e perfume caro. Ela abriu a porta já com aquela expressão. Meio sorriso, meio desdém. "Oi, mãe", Rafael disse, beijando o rosto dela. "Oi, filho. Entra, entra." Ela mal olhou para mim. Entrei com o bolo nas mãos. "Trouxe uma sobremesa, dona Marlene. É a receita da minha mãe." Ela olhou. Seus olhos percorreram o embrulho, a fita, o bolo por baixo do plástico. Que bonitinho. Bonitinho. Como se fosse um artesanato de criança. Coloquei o bolo no aparador da sala, ao lado das travessas de salgadinhos que ela já tinha preparado. Meus cunhados chegaram logo depois. Marcelo e Andréia, os irmãos de Rafael. Sempre simpáticos, sempre vazios. Conversas sobre nada. Risadas sobre piadas que ninguém acha graça. A mesa foi posta. Marlene tinha feito peru, farofa, arroz, saladas. Tudo impecável. Tudo caro. Tudo pensado para mostrar que ela ainda era a matriarca. A que manda, a que alimenta. Sentamos, comemos. Conversamos sobre banalidades. E então chegou a hora da sobremesa. Marlene se levantou. Caminhou até o aparador. Olhou para as travessas. E então seus olhos pousaram no meu bolo. Ela ficou parada. Por um segundo. Só olhando. E então pegou. Com as 2 mãos. "Esse bolo tá ocupando espaço", ela disse. E jogou no lixo. O barulho foi surdo. Abafado. Como um corpo caindo. Todos olharam. Ninguém disse nada. Eu respirei fundo. Senti as lágrimas subindo. Mas não deixei cair. Não ia dar a ela esse gosto. "Tudo bem, dona Marlene", eu disse com a voz firme. "Eu trouxe uns brigadeiros também." Ela sorriu. Um sorriso pequeno, vitorioso. E voltou para a mesa. Rafael tocou no meu braço. "Deixa pra lá, amor. Deixa pra lá." Como se fosse possível deixar pra lá a humilhação, a dor, a invisibilidade. Terminamos o almoço. Eu ajudei a lavar a louça. Porque é claro que ajudei. Marlene ficou sentada na sala, recebendo elogios pelo peru. Quando fomos embora, ela nem se levantou para se despedir. No carro, Rafael estava quieto. Eu também. Até que ele disse: "Você sabe como ela é. Não leva pro coração." E foi nessa hora que eu percebi que ele nunca ia me defender, que eu estava sozinha, e que se alguma coisa ia mudar, teria que partir de mim. Cheguei em casa, tirei a roupa de Páscoa,
Lavei o rosto, olhei para o espelho e jurei. Jurei que nunca mais ia deixar ninguém jogar minha dignidade no lixo. Passei a semana seguinte em silêncio. Mas não era o silêncio de antes. Aquele silêncio de quem engole e esquece. Era o silêncio de quem está planejando. Rafael não tocou mais no assunto. Para ele, o caso estava encerrado. Afinal, ninguém tinha brigado. Ninguém tinha gritado. Então, na cabeça dele, estava tudo resolvido. Mas eu sabia que nada tinha sido resolvido. Só tinha sido enterrado. Mais uma vez. Durante aquela semana, eu continuei fazendo tudo como sempre. Acordava cedo, fazia o café, preparava a marmita do Rafael, limpava a casa, trabalhava, sou professora de inglês, dou aulas online, fazia o jantar, assistia televisão com ele, ia dormir. Tudo normal, tudo certinho. Mas por dentro, algo estava diferente. Eu comecei a prestar atenção, em tudo, nos comentários que ele fazia, nas ligações que ele atendia, no tom de voz que ele usava com a mãe, e principalmente no tom de voz que ele usava comigo. E percebi algo que deveria ter percebido há anos. Rafael não me via, não de verdade. Ele me amava? Talvez, do jeito dele, do jeito que ele aprendeu a amar, com obrigação, com rotina, com conforto. Mas ele não me respeitava, porque respeito exige posicionamento, e Rafael nunca se posicionou. Não por mim. Na quinta-feira daquela semana, Marlene ligou, como sempre. Eu estava na cozinha, cortando cebola pro jantar. Rafael atendeu na sala. Oi, mãe. Tudo bem? É? Ah, que legal. Sério? Ah, claro, mãe. A gente vai... Pode deixar. Ele desligou e veio até a cozinha. Amor, minha mãe quer que a gente vá lá no sábado. Ela vai fazer feijoada. Continuei cortando a cebola. Não olhei pra ele. Sábado eu não posso. Ele parou. Como assim não pode? Marquei um almoço com a Camila. Camila era minha melhor amiga desde a faculdade. A única pessoa que ainda me fazia lembrar de quem eu era antes de me casar. Ah, mas você pode remarcar, né? É só um almoço. Larguei a faca. Olhei pra ele. É só um almoço, Rafael. Igual todo sábado com sua mãe é só um almoço. Ele franziu a testa. Que tá acontecendo? Nada. Eu só não vou no sábado. Mas ela já comprou tudo. Ela tá esperando a gente. Então você vai. Eu não. Ele ficou parado ali, sem saber o que dizer. E eu voltei a cortar a cebola. Ele foi. Sozinho. E pela primeira vez em 8 anos de casamento, eu não fui a um almoço de domingo. Perdão, de sábado. Na casa de Marlene. Passei o sábado com a Camila. Fomos num restaurante em Ipanema. Comemos camarão, bebemos vinho branco, rimos. Eu não ria assim há meses, talvez anos. No meio do almoço contei pra ela o que tinha acontecido na Páscoa. Ela ficou boquiaberta. Ela jogou o bolo no lixo? Na frente de todo mundo? Na frente de todo mundo. E o Rafael? Nada. Ficou quieto. Camila balançou a cabeça. Amiga, você precisa sair dessa. Sair de quê? Dessa dinâmica. Você tá virando sombra na sua própria vida. Aquilo me acertou no peito, porque era verdade. Eu sei, eu disse baixinho. Mas é complicado. Complicado é você continuar aceitando. Ela tinha razão. E eu sabia disso. Quando voltei pra casa, Rafael estava na sala, assistindo futebol. Ele olhou pra mim com aquela cara de cachorro sem dono. E aí, como foi? Ótimo, eu disse. E o almoço da sua mãe? Ele deu de ombros. Foi bom. Ela perguntou de você. Perguntou o quê? Se você estava com dor de cabeça. Eu disse que você tinha marcado um almoço. E o que ela disse? Ele hesitou. Ela achou estranho. Claro que achou. E você? Achou estranho também? Ele desviou o olhar. Não, mas, sei lá, foi diferente. Diferente como? Você sempre vai, né? Aí hoje não foi. Ela ficou meio chateada. Respirei fundo. Rafael, sua mãe jogou o bolo que eu fiz no lixo, na frente de todo mundo. E você não disse nada. Ele suspirou. A gente já conversou sobre isso. Não, a gente não conversou. Você me pediu pra deixar pra lá, que é diferente. Mas é a minha mãe, amor. Ela é do jeito dela. E eu sou do jeito de quem? Ele ficou sem resposta. E eu percebi que essa conversa não ia levar a lugar nenhum. Não ainda. Nos dias seguintes, Marlene ligou mais vezes do que o normal. Rafael atendia, sempre. Mas agora eu prestava atenção no que ele dizia. E percebi um padrão. Ele nunca discordava dela. Nunca contrariava. Nunca dizia não. Era sempre: tá bom, mãe. Pode deixar, mãe. Claro, mãe.
Como se ele fosse um menino de 10 anos pedindo aprovação. E eu era a esposa, a que deveria entender, a que deveria ceder. Mas algo em mim tinha mudado, e não havia volta. Na terça-feira, 2 semanas depois da Páscoa, eu estava no mercado comprando as coisas para a semana. Estava pegando tomates quando ouvi uma voz familiar. Com licença? Virei. Era Andréia, minha cunhada. Oi, Andréia. Ela sorriu, mas era um sorriso torto, constrangido. Oi, tudo bem? Tudo. E você? Ah, tudo. Olha, eu queria falar com você. Meu estômago apertou. Sobre o quê? Ela olhou em volta, como se alguém pudesse estar ouvindo. Então se aproximou. Sobre aquele dia, da Páscoa. Fiquei em silêncio. Eu achei errado o que a Marlene fez. Sério. Aquilo foi muito feio. Não esperava isso. Obrigada por dizer. Mas olha, você conhece a Marlene. Ela é difícil. Sempre foi. Comigo também já foi. Com o Marcelo também. A gente meio que se acostuma, sabe? Se acostuma. Eu repeti. Com humilhação. Ela desviou o olhar. É que é a mãe do Rafael, né? Do Marcelo. A gente não pode fazer muita coisa. Pode não fazer nada, você quer dizer. Ela suspirou. Olha, eu só vim te falar que eu sei que foi ruim, mas é melhor você relevar. Porque se você ficar de picuinha com ela, vai ser pior pra você. Ela não vai mudar. E o Rafael? Bem, você sabe como ele é. Eu sabia. Sabia muito bem. Obrigada pelo conselho, Andréia. Ela deu um tapinha no meu braço, como quem consola uma criança, e foi embora. E eu fiquei ali, no meio do corredor de hortaliças, segurando um tomate, sentindo uma raiva surda subir pelo peito. Porque Andréia tinha razão. Marlene não ia mudar. Rafael não ia mudar. Mas eu já estava mudando. Naquela noite, depois do jantar, Rafael estava no sofá mexendo no celular. Sentei ao lado dele. Rafael, a gente precisa conversar. Ele olhou para mim, já com aquela expressão de quem sabe que a conversa não vai ser fácil. Sobre o quê? Sobre nós, sobre sua mãe, sobre tudo. Ele suspirou. De novo isso? Sim, de novo isso. Guardei o celular. Fala. Respirei fundo. Quando você me viu pela primeira vez, o que você sentiu? Ele piscou confuso. Como assim? Quando a gente se conheceu, lembra? Na festa da Laura. Você tava com aquela camisa azul. Eu tava de vestido vermelho. Ele sorriu, meio sem jeito. Lembro. O que você sentiu? Eu achei você linda. Interessante. Diferente. E hoje, o que você sente? Ele hesitou. Eu te amo. Mas você me respeita? Silêncio. Rafael, você me respeita? Claro que sim. Então por que você nunca me defende? Ele abriu a boca, mas não saiu som. Sua mãe me humilhou, na frente da sua família inteira. E você não disse nada. Nada, Rafael. Eu não sabia o que dizer. Você podia ter dito, mãe, isso foi desrespeitoso. Podia ter dito, ela é minha esposa. Podia ter dito qualquer coisa. Mas você escolheu o silêncio. Não é tão simples assim. É sim, Rafael. É exatamente assim. Ou você fica do meu lado, ou você fica do lado dela. Não dá pra ficar no meio. Ele passou a mão pelo rosto. Ela é minha mãe. Eu não posso brigar com ela. E eu sou sua esposa. Você pode me desrespeitar? Eu não te desrespeitei. Você permitiu que ela me desrespeitasse, que é a mesma coisa. Ele ficou quieto. E nesse silêncio, entendi tudo. Rafael não era mau, não era cruel, mas era covarde. E eu não podia passar o resto da minha vida esperando que um covarde virasse corajoso. Levantei do sofá. Onde você vai? Ele perguntou. Pro quarto. A gente não terminou de conversar. Parei. Virei pra ele. Terminou sim, Rafael. Porque você não tem nada pra dizer. E eu cansei de falar sozinha. Fui pro quarto. Tranquei a porta. Deitei na cama. E pela primeira vez em anos não chorei. Porque as lágrimas tinham acabado. O que sobrou foi clareza. No dia seguinte, acordei decidida. Não sabia exatamente o que ia fazer. Mas sabia que alguma coisa precisava mudar. E que essa mudança começava comigo. Liguei pra Camila. Preciso da sua ajuda. Fala. Preciso de um advogado. Silêncio do outro lado. Então, você vai pedir divórcio? Ainda não sei, mas preciso saber quais são meus direitos, caso eu decida. Tá, conheço alguém. Ótima. Vou te passar o contato. Obrigada. Ei, você tá bem? Pensei na pergunta. Realmente pensei. Tô. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô bem. E era verdade. Porque mesmo sem saber o que viria depois, eu finalmente tinha recuperado algo que tinha perdido há anos. A minha voz. A advogada se chamava Doutora Patrícia.
Tinha um escritório pequeno em Laranjeiras, numa sala comercial no segundo andar de um prédio antigo. Camila tinha me passado o contato dizendo: ela é fera e não tem pena de marido frouxo. Marquei para quinta-feira à tarde, num horário em que Rafael estaria trabalhando. Não contei para ele. Não era mentira. Era proteção. Proteção de mim mesma. Quando cheguei, doutora Patrícia me recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso cansado. Devia ter uns 50 anos. Cabelo curto grisalho, óculos de grau, roupa social preta. Parecia alguém que já tinha visto de tudo. Senta, por favor. Quer um café? Água? Água. Obrigada. Ela serviu num copo de vidro e sentou do outro lado da mesa, com uma prancheta e uma caneta. Então, a Camila me disse que você tá pensando em se separar. É isso? Respirei fundo. Ouvir em voz alta fez tudo parecer mais real. Ainda não sei, mas preciso saber o que acontece se eu decidir. Ela assentiu, sem julgamento. Entendi. Vocês têm filhos? Não. Bens em comum? Só o apartamento. Mas tá no nome dele. A gente aluga. Trabalha? Sou professora de inglês. Dou aulas online. Ganho mais ou menos 3.000 por mês. Ela anotou. E ele? Ele é engenheiro. Ganha bem. Uns 12, 13 mil. Entendi. Vocês têm conta conjunta? Não. Cada um tem a sua. Mas eu ajudo com as contas da casa. Ela me olhou por cima dos óculos. Quantos anos de casados? 8. E o que te fez pensar em sair? Fiquei em silêncio. Não sabia por onde começar. Foi só uma coisa, ou foram várias? Foram várias, eu disse, baixinho. Mas teve uma que me acordou. E contei. Contei tudo. A Páscoa, o bolo, a sogra, o silêncio do Rafael, os anos de comentários, de humilhações pequenas, de invisibilidade, a ligação diária, os domingos obrigatórios, a falta de posicionamento, a solidão dentro do casamento. Ela ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, ela suspirou. Olha, eu vou ser direta com você. Juridicamente, você tem direito a pedir a separação a qualquer momento. O casamento é um contrato que pode ser rompido. Não precisa provar nada. Não precisa justificar. Basta querer. Assenti. Agora, emocionalmente, isso é outra história. E aí só você pode decidir. Eu sei, mas posso te dar um conselho? Por favor, se você ficar, que seja porque ele mudou, não porque você se acostumou. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça o caminho inteiro de volta para casa. Se você ficar, que seja porque ele mudou, não porque você se acostumou. Quando cheguei, Rafael ainda não tinha voltado. Sentei no sofá, olhei em volta. Aquele apartamento que a gente decorou junto, as fotos na estante, a mantinha que eu comprei numa viagem para Búzios, a estante de livros que ele montou num sábado chuvoso. Tudo ali tinha história. Mas será que tinha futuro? Peguei o celular. Fui até as conversas antigas com Rafael. Mensagens de quando a gente namorava. Não vejo a hora de te ver. Você é a melhor coisa que me aconteceu. Quero passar o resto da vida com você. Quando foi que aquilo virou? Deixa pra lá, amor. Quando foi que a gente parou de se escolher? Rafael chegou por volta das 7. Entrou cansado, jogou a mochila no chão, foi direto pro banho. Quando saiu, fui até o quarto. E aí, como foi o dia? Ele perguntou, passando desodorante. Normal. E o seu? Corrido. Reunião atrás de reunião. Ficamos em silêncio. Ele pegou uma camiseta, vestiu, e então me olhou. Tá tudo bem? Tá, mas não estava. E ele sabia. Você tá estranha. Estranha como? Sei lá. Quieta, distante. Cruzei os braços. Rafael, eu sempre fui quieta. Você que nunca percebeu. Ele franziu a testa. Que isso quer dizer? Quer dizer que eu passei 8 anos sendo ignorada. Por você. Pela sua família. E eu cansei. De novo isso? Sim, de novo isso. Porque não foi resolvido. Ele suspirou, irritado. O que você quer que eu faça? Quer que eu brigue com a minha mãe? Quero que você me escolha. Uma vez que seja. Ele ficou parado, olhando para mim como se eu estivesse falando grego. Eu te escolho todo dia. Ele disse. Escolhe? Mesmo? Escolho. Eu casei com você. Moro com você. Pago as contas. Te amo. Mas na hora que sua mãe me humilha, você fica quieto. Porque não adianta brigar com ela. Ela é teimosa. Ela não vai mudar. Então eu tenho que mudar? Eu que tenho que engolir? Não é isso que eu tô dizendo. Então o que você tá dizendo, Rafael? Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. Eu tô dizendo que... Eu não sei, porra. Eu não sei como resolver isso.
Então aprende, porque eu não vou continuar vivendo assim. Saí do quarto antes que ele respondesse. Fui para a cozinha. Comecei a fazer o jantar, mesmo sem fome. Mas precisava ocupar as mãos. Precisava não chorar. Rafael apareceu na porta da cozinha. Você quer se separar de mim? Parei de picar a cebola. Olhei para ele. Ainda não sei. Ele arregalou os olhos. Como assim, não sabe? Eu sei que não quero continuar desse jeito. E eu sei que se nada mudar, eu vou embora. Por causa da minha mãe? Por causa de você, Rafael. Porque você não me defende. Porque você me deixa sozinha. Porque você escolhe a paz dela em vez da minha dignidade. Ele ficou branco. Eu não sabia que você se sentia assim. Porque você nunca perguntou. Silêncio. E então, pela primeira vez, eu vi algo diferente no rosto dele. Não era raiva. Não era irritação. Era medo. Medo de me perder. O que eu posso fazer? Ele perguntou baixinho. Você pode começar me ouvindo. De verdade. Não para me acalmar, não para me convencer, mas para entender. Ele assentiu. Tá, eu tô ouvindo. Desliguei o fogo. Sentei à mesa. Ele sentou na minha frente. E eu falei. Falei de tudo. De como me sentia invisível. De como cada comentário da Marlene doía. De como o silêncio dele doía mais ainda. De como eu me apagava um pouco a cada dia. De como estava cansada de ser forte sozinha. Ele ouviu, sem interromper. E quando terminei, ele tinha lágrimas nos olhos. Eu sinto muito, ele disse. Eu não percebi. Eu achava que, sei lá, que você era forte o suficiente para aguentar. Mas eu estava errado. Eu deveria ter te protegido. Não é sobre me proteger, Rafael. É sobre me respeitar. Eu sei, e eu vou tentar. Juro que vou tentar. Eu queria acreditar. Queria muito. Mas palavras eram fáceis. Eu precisava de ações. Então mostra, porque eu não vou esperar para sempre. Ele assentiu. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, a gente dormiu abraçado. Mas eu não consegui relaxar completamente, porque uma parte de mim sabia que a verdadeira prova ainda estava por vir. E ela veio mais rápido do que eu esperava. No sábado seguinte, Marlene ligou, como sempre. E Rafael atendeu, como sempre. Eu estava na sala, fingindo ler um livro, mas prestando atenção em cada palavra. Oi, mãe. Sim. Não sei, mãe. Vou ver com ela. Não é isso. É que a gente tem outros planos. Não, mãe. Mãe, calma. Levantei. Fui até ele. Estendi a mão. Ele me olhou, confuso. Balancei a mão. Me dá o telefone. Ele hesitou, mas me entregou. Coloquei no ouvido. Alô, dona Marlene. Silêncio do outro lado. Então... você. Sim, eu. Olha, sobre o almoço de domingo. A gente não vai. Como assim, não vão? Vamos passar o domingo em casa. Só nós dois. Mas eu já comprei tudo. Já preparei. Então convida o Marcelo e a Andréia. Eu quero o meu filho aqui. Respirei fundo. E o seu filho quer ficar com a esposa dele. Até domingo, dona Marlene. E desliguei. Rafael estava branco, parado no meio da sala, olhando para mim como se eu tivesse acabado de explodir uma bomba. Você desligou na cara dela. Desliguei. Ela vai surtar. Deixa. Mas... Rafael. Olhei nos olhos dele. Você disse que ia tentar. É agora. Ele engoliu seco. E então, devagar, assentiu. Tá. A gente não vai. E não fomos. E naquele domingo, pela primeira vez em 8 anos, ficamos em casa. Fizemos panquecas no café da manhã. Assistimos filme. Fizemos amor sem pressa. Conversamos. Rimos. E foi leve. Até que no final da tarde o telefone tocou. Era Marlene. De novo. Rafael olhou para mim. Eu assenti. Ele atendeu. Oi, mãe. Sim, a gente tá em casa. Mãe, eu expliquei. Não, ela não me obrigou a nada. Mãe, para. Mãe. Não, você que tá exagerando. Mãe, escuta. Eu sei que você não gosta dela, mas ela é minha esposa. E eu escolhi ela. Não vou pedir desculpas. Porque a gente não fez nada de errado. Mãe, se você não consegue respeitar ela, então a gente vai ter que dar um tempo. Não tô escolhendo. Tô colocando limites. Eu te amo, mas isso precisa mudar. Tá bom. Tchau, mãe. Ele desligou. Ele ficou olhando pro telefone. Depois olhou pra mim e sorriu. Um sorriso triste, mas sincero. Eu fiz, ele disse. Fez. Ele veio até mim, me abraçou e eu deixei. Porque pela primeira vez, eu senti que não estava mais sozinha. Marlene não ligou na segunda-feira, nem na terça, nem na quarta. O silêncio dela era ensurdecedor. Rafael ficou inquieto os primeiros dias, checando o celular toda hora, esperando a ligação que não vinha.
Eu sabia o que ele estava sentindo, culpa misturada com alívio, e medo de que aquele silêncio fosse o prenúncio de algo pior. Mas eu respirei. Pela primeira vez em anos, acordei sem o peso de saber que teria que enfrentar uma ligação, um comentário, um julgamento. A semana passou leve de verdade. No sábado, estávamos tomando café quando o celular de Rafael tocou. Ele olhou a tela, franziu a testa. É o Marcelo. Atendeu. Oi. Oi, mano. Tá. Sério? Ela tá bem? Tá, eu vou pensar. Tá bom. Até. Desligou. Ficou olhando pro nada. O que foi? Perguntei. Minha mãe pediu pra ele ligar. Ela tá dizendo que tá doente, que tá com pressão alta, que não tá conseguindo dormir. Meu estômago apertou. Não de culpa, de raiva. E o Marcelo acredita nisso? Rafael suspirou. Não sei. Ele disse que ela tá realmente abalada. Abalada porque você colocou um limite. Ele me olhou. Você acha que ela tá mentindo? Acho que ela tá manipulando, que é diferente. Ele baixou os olhos. Não sei o que fazer. Respirei fundo. Rafael, você pode ligar pra ela. Pode perguntar se ela tá bem, mas não pode voltar atrás. Porque se você voltar agora, ela vai saber que funciona. E vai fazer isso toda vez que você tentar ter voz própria. Ele ficou em silêncio, processando. Você tem razão, ele disse baixinho. Mas é difícil. Eu sei que é. Mas isso não é sobre punir ela. É sobre proteger a gente. Ele assentiu. E então fez algo que me surpreendeu. Pegou o celular e ligou. Para Marlene. Coloquei a xícara de café na mesa e fiquei em silêncio, observando. Oi, mãe. Eu sei. O Marcelo me contou. Você foi no médico? E o que ele disse? Entendi. Mãe, eu sinto muito que você tá passando por isso, mas... Não. Deixa eu terminar. Eu te amo, mas eu não vou voltar atrás. Porque não foi errado. Mãe, você precisa entender que eu tenho uma vida e uma esposa. E eu preciso colocar ela em primeiro lugar. Não é sobre escolher. É sobre respeito. Se você não consegue respeitar ela, a gente não vai conseguir ter uma relação saudável. Eu sei que dói, mas... Mãe, escuta. Eu vou continuar sendo seu filho. Eu vou continuar te amando. Mas do meu jeito. Não do jeito que você quer controlar. Tá bom. Eu também te amo. Tchau. Ele desligou. Soltou o ar devagar. Olhou pra mim. Ela chorou. Eu sei. Mas eu não voltei atrás. Sorri. Não voltou. Ele veio até mim. Me abraçou. E ficamos assim, parados no meio da cozinha, abraçados, enquanto o café esfriava na mesa. Passaram-se 2 semanas. Marlene ligou algumas vezes, mas menos. E quando ligava, Rafael colocava limites. Com carinho, mas com firmeza. Ela testou, claro. Fez drama. Mas ele não cedeu. E eu vi, pela primeira vez, o homem que eu tinha me apaixonado começar a aparecer de novo. Num domingo de manhã, ele me acordou com um beijo. Bom dia, murmurei, sonolenta. Levanta, vamos sair. Sair pra onde? Você vai ver. Ele me levou até um café em Santa Teresa. Pequeno, charmoso, com mesinhas na calçada e vista pra cidade. Pedimos pão de queijo, café com leite, bolo de laranja. E no meio do café da manhã, ele pegou na minha mão. Eu tava pensando... Em quê? Em tudo que aconteceu. E... eu queria te pedir desculpas. Rafael... Não, deixa eu falar. Eu passei anos te colocando em segundo lugar. Eu achava que estava sendo um bom filho, mas eu estava sendo um péssimo marido. E eu sinto muito, muito mesmo. Senti meus olhos encherem de lágrimas. Obrigada, eu disse baixinho. E eu quero que você saiba que eu tô tentando, de verdade. E eu vou continuar tentando, porque eu não quero te perder. Apertei a mão dele. Eu também não quero te perder. Ele sorriu. E então disse. E tem outra coisa. Eu tava pensando... A gente podia fazer de novo. Fazer o quê? Um almoço. Mas na nossa casa. Do nosso jeito. E a gente convida quem a gente quiser. Inclusive a minha mãe, se ela prometer se comportar. Ri. Sério? Sério. Porque eu cansei de viver nos termos dela. A gente merece ter a nossa própria tradição. E foi isso que a gente fez. 3 semanas depois, marcamos um almoço. Convidamos Camila, o Marcelo e a Andréia. E sim, Marlene. Rafael ligou para ela e foi direto. Mãe, a gente vai fazer um almoço aqui em casa. Domingo que vem. E a gente gostaria que você viesse. Mas tem uma condição. Respeito. Se você vier, você respeita a minha esposa. Se não conseguir, é melhor não vir. Silêncio do outro lado. E então, eu vou. No domingo acordei nervosa. Limpei a casa 3 vezes. Arrumei a mesa. Cozinhei.
E dessa vez fiz questão de preparar algo especial. Um bolo. O bolo de cenoura com cobertura de chocolate. O bolo da minha mãe. Quando os convidados começaram a chegar, meu coração acelerou. Camila chegou primeiro, com uma garrafa de vinho e um sorriso encorajador. Marcelo e Andréia vieram logo depois. E então, por último, Marlene. Ela entrou devagar, olhando em volta. Rafael a recebeu com um abraço. Ela olhou para mim. Oi, ela disse seca. Oi, dona Marlene. Seja bem-vinda. Ela assentiu. Não sorriu, mas também não atacou. O almoço foi surpreendentemente tranquilo. Marlene ficou quieta a maior parte do tempo. Comeu, ouviu as conversas. E quando elogiaram minha comida, ela não disse nada, mas também não desdenhou. E então chegou a hora da sobremesa. Levantei, fui até a cozinha. Peguei o bolo, coloquei na mesa. Marlene olhou. Seus olhos pousaram na cobertura de chocolate, no formato redondo e perfeito. É bolo de cenoura? Ela perguntou. É, a receita da minha mãe. Silêncio. E então, algo inesperado. Ela cozinhava bem? Engoli seco. Cozinhava. Muito bem. Marlene desviou o olhar. A minha mãe também cozinhava. Ela fazia um bolo de fubá que eu nunca esqueci. Foi a primeira vez, em 8 anos, que Marlene falou algo pessoal comigo. Algo que não era ataque. Algo que era humano. Deve ter sido especial, eu disse. Ela assentiu, devagar. Era. Cortei o bolo. Servi um pedaço para cada um. Quando coloquei o prato na frente dela, Marlene pegou o garfo. Provou. E então olhou para mim. Tá bom, ela disse. Não era um elogio efusivo, mas vindo dela, era quase um milagre. Obrigada. Terminamos a sobremesa. Conversamos mais um pouco, e quando Marlene foi embora, ela se despediu de mim com um aceno de cabeça. Pequeno, mas existente. Quando a porta fechou, Rafael me abraçou por trás. Você conseguiu. A gente conseguiu. Corrigi. Ele sorriu. É, a gente. Naquela noite, deitada na cama ao lado dele, olhei pro teto e pensei em tudo que tinha acontecido. Na Páscoa, no bolo no lixo, no silêncio, na dor, na raiva, na decisão de não aceitar mais. E percebi algo importante. Eu não tinha mudado Marlene. Talvez nunca mudasse, mas eu tinha mudado a mim mesma. E tinha mudado a dinâmica. Tinha recuperado minha voz, minha dignidade, meu lugar. E Rafael? Rafael tinha aprendido que amar não é concordar com tudo. É escolher, é proteger, é estar presente. Ainda tínhamos um longo caminho pela frente. Marlene ainda seria difícil. Os domingos ainda teriam tensão. Mas agora, nós estávamos juntos. De verdade. E pela primeira vez, eu sentia que meu casamento não era uma prisão. Era uma parceria. 2 dias depois, estava organizando a cozinha quando encontrei um pedaço de papel dobrado dentro do pote de açúcar. Estranhei. Abri. Era uma receita, escrita à mão, com letra antiga, tremida. Bolo de fubá da vovó Maria. E embaixo, uma anotação recente, com outra letra, a de Marlene. Achei que você pudesse gostar de experimentar. Ele combina com café, M. Segurei o papel com as 2 mãos. Senti um nó na garganta. Não era um pedido de desculpas. Marlene provavelmente nunca diria desculpa em voz alta. Mas aquilo era um gesto. Pequeno, imperfeito, mas real. Mostrei o papel pro Rafael. Ele leu. E sorriu. Ela tá tentando. Tá. E você? Vai fazer? Olhei pra receita. Pensei na minha mãe, no bolo de cenoura, na memória que me sustentou todos esses anos. Vou, mas do meu jeito, com a minha mãe presente e a vovó dela também, porque era isso que eu tinha aprendido, que honrar quem a gente ama não significa apagar quem a gente é, que perdoar não é esquecer, é escolher seguir em frente sem carregar o peso, que família não é sobre sangue, é sobre respeito, e que às vezes a maior revolução que uma mulher pode fazer é simplesmente dizer: não, não mais, eu mereço melhor, e acreditar nisso. No domingo seguinte, fiz os 2 bolos, o de cenoura da minha mãe e o de fubá da vovó de Marlene. E quando ela veio almoçar, porque sim, ela voltou devagar, com limites, mas voltou, ela provou os 2. E pela primeira vez comeu em silêncio. Não um silêncio de desprezo, mas um silêncio de respeito. E foi o suficiente. Epílogo. 6 meses depois, Marlene me ligou. Diretamente. Não pro Rafael. Pra mim. Atendi, desconfiada. Alô? Oi. É a Júlia? Sou eu, dona Marlene. Silêncio. Depois. Eu queria te convidar para tomar um café.
Só nós duas. Meu coração acelerou. Quando? Amanhã? Se você puder. Posso. Então, até amanhã. Até amanhã. Desliguei. Olhei pro celular. Depois olhei pro Rafael, que estava me observando da porta. Ela te chamou pra sair? Chamou. Ele sorriu. Você vai? Pensei. E então sorri de volta. Vou. Mas com limites. Sempre com limites. Ele concordou. E foi assim. Devagar. Com tropeços. Com recaídas. Mas com escolhas. Porque eu aprendi, naquela Páscoa em que meu bolo foi jogado no lixo, que o respeito não se pede. Se impõe. Com amor. Com firmeza. Mas sem medo. E hoje, quando olho pra trás, sei que aquele dia doloroso não foi o fim. Foi o começo. O começo de mim mesma. Se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários. Você já passou por algo parecido? Como você reagiu? Nos vemos na próxima história. Até lá, lembre-se, você merece respeito. Sempre.